Quem é você na fila do pão? A pessoa que está acompanhando o Big Brother Brasil, a pessoa que abomina Big Brother Brasil ou a pessoa que acompanha apenas as notícias aqui no YouTube ou no Spotify da vida ou no TikTok? Eu sou essa pessoa, a terceira. A pessoa que acompanha todas as notícias através dos canais de fofoca que eu sigo. Eu não tenho a mínima paciência para assistir o programa, mas eu acho interessantíssimas as discussões que surgem a partir dele. Principalmente quando elas escancaram quem a gente é enquanto sociedade. E foi exatamente isso que aconteceu agora, certo? Com o Pedro e a Jordana. Então, pra você que não entende nada de reality show, não tá nem aí pra isso, não gosta, talvez você tenha visto, porque se você tem internet, com certeza essa notícia chegou até você, porque foi gravíssimo, né, gente? Eu tô aqui rindo, num clima descontraído, porque eu não estou surpresa. Infelizmente, eu não estou surpresa. Mas o assunto é gravíssimo. O que aconteceu no Big Brother agora, pra quem não sabe, o Pedro, que é um participante que já estava dando trabalho ali dentro, que já estava sendo inconveniente ali dentro, e que quem está aqui de fora já começou a investigar algumas coisas sobre ele e existe uma suposta falta de caráter. Supostamente, ele namorou uma garota de 13 anos quando ele tinha 19. Ela está vindo a público para contar a história dela. Então já há indícios de que essa pessoa não é quem ele diz ser. E ali dentro da casa ele começou a ter atitudes que as pessoas todas que estavam ali dentro já ninguém estava gostando mais, ninguém estava aguentando mais. E o fim da picada foi ele entrar na despensa com a Jordana, que é uma outra participante, que ela estava procurando um Babyliss. Ele foi entrar lá com ela enquanto ela procurava o Babyliss. Ele sentiu vontade de beijá-la. E eu não consigo entender essa autorização que muitos homens se dão de invadir corpos femininos simplesmente porque estão com vontade. E ele foi pra cima dela, segurou ela pelo pescoço e tentou beijá-la. Inclusive, isso aconteceu numa parte da despensa que a câmera não pega. Então a gente não consegue ver exatamente como ele fez isso. Mas a Jordana descreveu, enfim. Ele não foi expulso porque ele pediu para sair antes, porque com certeza ele entendeu o que ele fez, né? Aí para tentar sair por cima de alguma forma, ele resolveu que quem ia desistir era ele. Isso já aconteceu no Big Brother outra vez, na edição que eu não sei o número, mas foi com a Emily e o Marcos, que foi a primeira vez que isso aconteceu, a BBB 17. Tão escancarado, né, na televisão. Não sei se vocês se lembram, mas eu também não assistia na época. Aí começou a circular começaram a circular essas imagens do que o Marcos tinha feito com ela e eu comecei a buscar ver o que estava acontecendo. O Marcos, ele ficou enciumado com ela dançando numa festa, se eu não me engano, e ele vai e encurrala ela na parede também com o dedo na cara dela e sendo muito grosso, bravo e violento para cima dela. Ele foi expulso da casa por conta disso, porque isso foi considerado violência. Eu acho que era o começo das nossas discussões sobre o que era e o que não era violência contra a mulher e contra qualquer pessoa. Porque até então, o que era considerado violência era apenas a violência física, né? Mas a gente já está mais do que letrada em entender que uma violência num relacionamento tóxico, ela vem sendo construída não só pela violência física, né? Ela vem sendo construída principalmente através da violência psicológica, com a pessoa te diminuindo, te isolando, te deixando sem autoestima, para que você se enfraqueça tanto a ponto de não conseguir sair da relação. Então, essa pessoa tem domínio sobre você. E o Marcos, ele foi extremamente violento com a Emily. E o que aconteceu? Ele saiu de lá e depois de um tempo ele foi pra fazenda. Porque a nossa sociedade, inclusive o menino aí, o Pedro, parece que aumentou não sei quantos seguidores depois que ele saiu. Porque aparentemente existe uma parcela da nossa sociedade que é maníaca e que nem é maníaca a palavra que eu devo usar, né, clinicamente, mas eu não sou psicóloga, então me dou aqui essa licença poética. Existe uma parcela da nossa sociedade que é doentia e que quanto mais atrocidades uma pessoa faz, quanto mais babaca uma pessoa é e essa pessoa do sexo masculino, mais seguidor ele ganha. Eu nunca vou entender essa lógica de querer acompanhar um cara que claramente não vale o que come.
Mas aparentemente a gente vive numa sociedade onde, se você é um homem e você comete determinadas atrocidades, você é eleito o maioral. Olha que beleza. Não me surpreende nem um pouco o Pedro ganhar seguidores, não me surpreende nem um pouco o Marcos ir pra fazenda e depois fazer sei lá o quê. Não vai me surpreender se o Pedro, enfim, começar a fazer dinheiro, porque é como se a gente precisa entender isso. Eles não querem que eles, enquanto sociedade patriarcal, não vão querer que o poder deles seja abalado. Então é claro que eu vou dar fama e dinheiro para um otário, porque eu preciso manter essa engrenagem funcionando da maneira como ela funciona. Eu preciso manter os meus iguais no topo para que essa sociedade não comece a desestruturar e o meu lugar de privilégio não caia. Então é óbvio que eu vou dar palco para aquele que simboliza o meu status. Essa é a lógica que funciona. Tenho muitos homens defendendo o Pedro, falando que foi só uma paquerinha. Ai, gente, ele só queria dar uma paqueradinha e a gente, ai, mulher é chata, sabe? As mulheres estão muito difíceis, tá muito difícil gostar de mulher ultimamente. Nossa, tá vendo? Coitado dos homens, eles até querem uma relação, mas as mulheres estão muito vai pra merda. Pra ser mais sucinta aqui no meu canal. Mas tem gente dizendo isso. E pra mim, uma paquera é quando ela é consentida. Uma pessoa vir até mim pra tentar me beijar, se eu estou olhando nos olhos dela, se eu estou também naquele clima de paquera, se eu estou consentindo com todo o meu corpo que essa pessoa se aproxime de mim, vem a pessoa. Se eu estou aqui vendo o meu babyliss e uma pessoa chega do nada e me beija, quando é que isso vai ser considerado paquera, gente? A gente ainda tá preso na era do roubar o beijo? Roubar um beijo não cola mais. Roubar um beijo era bonitinho, era tido como algo galanteador ou interessante lá atrás, quando a gente não entendia que roubar um beijo é invasão do corpo alheio. E parece que a gente tem que ser. Sabe o que me cansa às vezes? É que parece que a gente tem que ser tão didático quanto uma criança. Só que são homens, barbudos. Não são homens ingênuos, não são meninos ingênuos, porque tem gente que fica falando do Pedro, ai, o menino que perdeu a oportunidade, vai te lascar, aquilo não é um menino, é um homem feito. Vocês têm que parar de se infantilizar, pelo amor de Deus. Homem tem que parar de se infantilizar. Cresce, vê se cresce. Mulher não amadurece mais rápido porque biologicamente não. Mulher amadurece mais rápido porque socialmente a gente tem que amadurecer mais rápido, porque a gente dá de cara com as atrocidades da vida muito cedo. Muito cedo. Tem uma cena de um filme da Sofia Coppola que infelizmente eu não posso dizer o nome porque pode ser que caia ao alcance desse vídeo, mas o nome é Virgens alguma coisa. Coloca Sofia Coppola Virgens que vocês vão encontrar esse filme. E tem uma cena que uma das personagens, ela tentou se desviver. E ela está no hospital. E o médico olha pra ela e fala: Você é muito nova pra. Quer ver? Eu coloquei ela na minha newsletter. Inclusive, se você assina a minha newsletter, você viu essa cena, porque eu coloquei nela essa semana. Você nem é velha o suficiente pra saber o quanto a vida é difícil. E ela responde: Claro, doutor, você nunca foi uma garota de 13 anos. E isso não é porque ela era madura para a idade dela. É porque ser uma garota de 12, 13 anos é ser uma menina entrando na puberdade e descobrindo que o seu corpo não é mais só seu. E descobrindo que a partir de agora é como se você vestisse algo que te machuca. Então é uma luta entre querer existir livremente, querer habitar o mundo livremente e tentar se esconder dele ao mesmo tempo. Quando seu peito começa a crescer, você nem tem peito suficiente, você só tem um relevo no mamilo, a escola já manda você usar sutiã, porque isso pode atiçar os meninos. Eu ouvi isso. Meus pais ouviram isso. Eu não queria usar sutiã e eu tive que colocar um sutiã de meia, porque senão ia atiçar os meninos, ia chamar a atenção. O que que ia atiçar os meninos? Um relevo na minha camiseta?
E tudo bem, existe a naturalidade da puberdade, das crianças se entendendo nesse lugar, mas existe uma interferência dos adultos que faz aquilo ser muito mais grave. E eu entendo as professoras, não me leve a mal, eu entendo que isso é uma forma também de proteção. Mas você crescer, você ter 12, 13 anos, você ainda é uma criança, e você perceber que o mundo ele é hostil com você a ponto de você precisar se esconder o tempo todo, isso faz a gente ter logo de cara aquela noção de que Papai Noel não existe. A gente percebe muito rápido que Papai Noel não existe. Sabe? Então não é que a gente amadurece mais rápido porque a gente é mais evoluída ou porque a gente biológica. Não! É porque a gente tem que. Os homens são tratados como moleques até os 40 anos. A gente não. A gente é tratado como adulta desde os 12. Não tem outra escolha. Então não me venha dizer que ele errou porque ele foi moleque. Não, não, não. Ele é um homem. Ele é um homem. Barbado. Que sabe muito bem o que tá fazendo. Que é esperto. Que é ardiloso. E que tem que se responsabilizar, tal qual um homem, por aquilo que faz. Até porque, se as crianças têm que se responsabilizar por aquilo que fazem, porque se o teu filho, tua filha, teu sobrinho, tua sobrinha, não sei, faz alguma coisa errada, você não vai ter que conversar, ela não vai ficar de castigo, ela não vai ter que entender que aquilo não foi certo? Por que que a gente não faz isso com homens adultos? Até as crianças. Até as crianças são educadas. Por que que os homens adultos não? E aí que essa semana, além de todo esse caso que aconteceu do Pedro, eu, pela primeira vez na minha vida, eu nunca tinha assistido nenhum filme dos estúdios Ghibli. Não sei se você já assistiu. São animações japonesas e acho que uma das mais famosas é A Viagem de Chihiro. E tem meu amigo Totoro, que também é bastante famoso, mas eu nunca assisti, nunca tinha assistido nenhum. E eu tenho uma amiga com ascendência japonesa e ela me falou pra eu assistir primeiro, pra entrar nesse universo, o Conto da Princesa Kaguya. É importante que eu diga que todos os filmes estão disponíveis na Netflix, tá? Então é fácil de vocês encontrarem. E eu fui assistir o Conto da Princesa Kaguya. E, gente, eu tava esperando uma. Eu não sei o que eu tava esperando, eu acho que eu não tava esperando nada. Mas eu tava esperando um desenho, né? Assim, eu não consigo ainda, acho que, colocar totalmente em palavras qual foi a experiência de assistir esse filme, mas primeiro que o que eu senti quando começou foi um conforto que eu sentia quando eu era criança e assistia os desenhos da TV Cultura. Ele me deu o conforto que eu sentia quando assistia Babar. Vocês lembram de Babar, que era uma família de elefante? Quando eu assistia O Pequeno Urso. Esses desenhos, eles me traziam uma coisa tão gostosa. E quando começou o Conto da Princesa Kaguya, eu senti também a atmosfera, a música, o desenho, desenhado à mão mesmo, não essa coisa digital, que eu também gosto, tá? Antes que eu também gosto, mas o desenho desenhado à mão, que você vê o traço que a pessoa desenhou, ele é tão próximo da gente, ele é tão vivo, né? Ele tem tanta, não sei, eu achei aquilo tão lindo. E a história da princesa, eu não vou, enfim, dar spoilers, porque eu quero que vocês tenham a experiência que eu tive, mas ela é exatamente essa história que eu tô falando pra vocês aqui. É desde muito nova você ser tudo menos sua. Você não poder experienciar a vida através do seu próprio desejo e precisar ser um instrumento. Vamos colocar dessa forma. Assistam. Eu queria entrar mais nesse filme, mas eu também queria que vocês tivessem a experiência de assistir. Então eu não acredito que eu vou entrar mais nele agora. Eu sinto que ele vai tocar todas as mulheres que assistirem, porque ele toca exatamente nesse lugar da gente ir percebendo que existe um ponto de virada na nossa vida onde a gente não se torna mais nossa. E é um filme lindamente triste, já adianto, tá? Ele é triste, mas ele é lindo, 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 lindo. E vale muito a pena cada segundo. E depois dessa reflexão de entendimento de que a partir do momento que você nasce uma mulher, você perde algumas coisas na sociedade, e não só uma mulher, né? Existem várias pessoas
a comunidade LGBT, as pessoas pretas, as pessoas asiáticas, as pessoas não brancas, né, num geral. A gente vai perdendo coisas na sociedade de acordo com as nossas características, infelizmente. Mas tem uma coisa que eu escrevi na newsletter essa semana, que eu meio que cansei de odiar os homens. Eu tô cansada de odiar homem. Eu já, eu já tive muita raiva quando eu comecei a estudar sobre o feminismo e comecei a ver todas essas coisas que eu trago aqui pra vocês pra gente entender. Eu senti muita raiva. Eu senti raiva do lugar onde a gente vive, eu senti raiva da sociedade, eu senti raiva dos homens. É, era uma sensação de muita tristeza. Eu acho que é uma fase importante e necessária, porque é a fase onde a gente descobre que Papai Noel não existe, sabe? Por mais que a gente tenha percebido isso desde a nossa infância, chega uma hora na vida adulta que a gente tem certeza. Se lá na infância era uma desconfiança, na vida adulta a gente ganha a certeza que Papai Noel não existe, né? E aí aquele véu é tirado, e na hora que o véu é tirado e você enxerga as amarras da sociedade que você vive, é assustador. Então é normal sentir raiva, é normal sentir ódio, é normal querer acabar com tudo, é normal. Ao mesmo tempo que a gente não deveria sustentar essa raiva por muito tempo. A gente deveria canalizá-la para um bem maior. Porque simplesmente ficar alimentando essa raiva, ela vai amargar e vai virar um grande ódio, e ódio dá úlcera, gente. Ódio nos adoece, nos apequena, nos faz amargas. E quanto mais amargas, apequenadas e adoecidas a gente menos a gente tem força vital para construir as coisas que a gente deseja e plantar sementes, como eu faço aqui no meu canal com vocês e no meu trabalho em todo, para a libertação, a autonomia, o conhecimento de outras pessoas, para que a gente vá se emancipando aos poucos enquanto sociedade. Talvez a gente não veja uma emancipação tão grande, mas pensem na emancipação que a gente vive perto do que as nossas avós viveram. E pra mim já é uma coisa muito grande eu ter tido a oportunidade de morar sozinha, morar com amigas, não ter tido a necessidade de me casar cedo, de ter filhos, não sou obrigada a ser mãe, não sou obrigada a ficar em casa se eu não quiser. Eu já tenho muitos privilégios que as mulheres da minha família não tiveram. Minhas avós não tiveram, né? Então, eu sinto que a gente já conquistou muitos lugares. Imagina o que as nossas descendentes não vão conquistar, né? Mesmo que você não queira ser mãe, a geração futura. Imagina a geração futura o que não vai conquistar se a gente utilizar essa energia para se encher de vida, ao invés de amargar esse ódio. Eu acho que sentir raiva quando algo como o Pedro acontece, como o Marcos acontece, é necessário, a gente tem que falar disso, ele tem que ser punido, sim. Mas alimentar um ódio dentro da sua alma e acreditar que nenhum homem presta e que a sociedade é um lixo e não sei o quê, faz com que você não queira viver em sociedade. E se você não quer viver em sociedade, você se isola. E se isolando, você se sente muito solitária, porque nós, seres humanos, somos seres relacionais. A gente precisa um dos outros para viver. E aí você não consegue sentir que a sua vida está 100% satisfeita. Porque se isolar do mundo não funciona os nossos problemas, não suaviza as nossas dores. Pelo contrário. Talvez até aumente as nossas dores. Porque quando a gente se isola do mundo, a gente não tem coletividade para nos sustentarmos diante dele. Para que a gente mude as coisas que a gente tem vontade de mudar, é necessário um movimento coletivo. Nada do que a gente desfruta hoje de conquista foi feito sozinho. Foi feito a partir de coletivos, de pessoas que se juntaram, que reivindicaram, que lutaram. Não foi uma pessoa, foi um coletivo. Então, é muito importante que a gente entenda que alimentar esse ódio, por mais justificado que ele seja, é uma reação justificada, mas é como a gente se transformar naquilo que socialmente o mundo quer da gente. Desde o século XVI,
existe uma campanha de isolamento e de descredibilização feminina. Começou lá atrás isso. Você não é vista como inferior à toa, não começou ontem, começou lá atrás. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo com o livro que eu já falei aqui pra vocês, O Caliban e a Bruxa, e também aprendi com o curso da Morena Cardoso, e que traz traz muitos sentimentos a gente perceber que o que a gente vive hoje, essa coisa de dizer que a mulher biologicamente é mais sensível, que a mulher é mais frágil, que a mulher não dá conta de algumas coisas, que a mulher essencialmente é do cuidado, que ela tem que ficar em casa, isso, por mais que a gente fale, eu sei que tem pessoas que ainda não acreditam, mas indiquem esse livro para essas pessoas que falam para vocês que é natural, não é natural. Isso foi uma campanha. Existem registros que mostram que isso foi uma campanha feita pela sociedade para manter as mulheres dentro de casa. E, inclusive, no início, a campanha era de demonização da mulher. A mulher era vista como o demônio na Terra. Ela tinha que ser punida, ela tinha que ser amarrada, ela tinha que ser queimada, ela tinha que ser violentada, podia, inclusive, não tinha punição para quem violentasse uma mulher. Se ela fosse prostituta, então, até hoje, né, gente? Bom, enfim. Mas era feito à luz do dia, no meio da rua, e ninguém se importava, porque podia, estava na lei que era permitido. Entendem? As mulheres, elas passaram de, primeiro, megeras, bruxas, revoltadas e a escória da humanidade, para depois, no século XVIII, elas começarem a ser as dóceis, porque a gente passou por um processo de domesticação para ficarmos dóceis, belas, recatadas e do lar. Dentro da literatura, da cultura, da maneira como, dos hábitos, dos costumes, da maneira como nós éramos tratadas socialmente. Então, isso é um projeto que vem vindo. Se a gente se comporta ou em submissão, ou como as revoltadas, não sei o que, blá, 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 nós estamos dando mais material para que nos vejam e nos rotulem como querem nos rotular e nos ver para nos manter em cárcere. Esse cárcere hoje em dia pode até não ser o cárcere privado, assim, de manter você em casa, mas existe um encarceramento psíquico que ele é feito e que ele colabora para nossa inércia e para os nossos medos. É um pouco do que eu falei no vídeo passado para vocês. Esse medo de agir, esse medo do julgamento, esse medo de não saber o suficiente, esse medo de ser burra, entende? É esse cárcere que eu tô falando. Quanto mais a gente se fortalece, a gente se ama, e eu não tô falando de amor próprio, ai, vamos fazer uma skincare e não sei o que, isso é ótimo também, adoro minhas maquiagenzinhas, adoro meu skincare, mas não é disso que eu tô falando. Eu não tô falando de uma autoconfiança que só pra você falar o que você pensa, eu tô falando de uma autoconfiança que vem de um lugar de você confiar que você é capaz e que você dá conta de bancar as coisas que você deseja, de bancar e expressar os seus limites. Isso é autoconfiança. Quanto mais a gente trabalha essa autoconfiança, de confiar que somos capazes de fazer o necessário para nos suprir energeticamente, afetuosamente, intelectualmente, financeiramente, quanto mais a gente constrói a nossa vida através da felicidade e a gente se sente bem na nossa vida e a gente tem motivos para sorrir e a gente se sente desejantes, sabe? Com muitos sonhos e desejos e vontades e a gente tá construindo a nossa vida e tá triunfando. Isso sim é um ganho. Não é a gente exausta e cansada de gritar, de lutar sem ser ouvida, porque ninguém ouve os nossos gritos, mas percebem a nossa felicidade, percebem o nosso sucesso. E aí, quando ele acontece, a gente se torna um alvo. Mas quando estamos fortalecidas dentro da nossa confiança e vivendo alegremente e desejantes, nada nos abala. Sabe aquela música da Gal, é preciso estar atenta e forte? Eu gosto muito desse atenta e forte. A gente precisa estar atenta e a gente precisa estar fortalecida em quem a gente é.
Mas tem outra música que é do Caetano, mas a Gal que canta, Vaca Profana, eu já falei também dela aqui. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. A risada, até no livro Mulheres Correm com os Lobos, que eu trouxe pra vocês na semana passada, existe um capítulo onde ela vai falar da sexualidade sagrada e ela fala sobre como a gargalhada é muito sensual. E ela é um ato de poder. Não é à toa que, se vocês pararem pra pensar, todas as bruxas, elas gargalham muito alto, né? As bruxas são maquiadas, vaidosas. Eu vi um outro conteúdo que mostra que elas têm rugas. Elas têm esse bigode chinês aqui. As princesas não têm nenhuma marca. As bruxas têm. Elas são maquiadas, elas são vaidosas, elas falam alto, elas têm poder. Elas são rainhas, né? Enfim, imperatrizes. Elas são assertivas. Elas têm todas as características que não é favorável que uma mulher tenha em sociedade. Não é à toa que elas são malvadas e a boazinha é a submissa. Isso é muito óbvio. Mas eu quero pegar com vocês na gargalhada. A princesa sorri de canto. A bruxa gargalha gostoso. Por quê? Porque a bruxa é livre. Só que quando você é criança, você não quer ser a bruxa. Você quer ser a princesa. Porque você quer ser aceita, você quer ser vista como bonita, você quer ser vista como a protagonista da história. A bruxa é a vilã. E se a gente inverte essa lógica e percebe que nenhuma das duas é vilã ou boazinha ali? Uma é apenas obediente e a outra tem poder pessoal. E ela vai ser vista como malvada, todas as coisas de ruindade vão ser colocadas nela para que a gente não queira esse poder, para que a gente não queira ser vaidosa, para que a gente não queira se maquiar, se preocupar com a nossa aparência, para que a gente não queira gargalhar muito alto, para que a gente não seja, né, não queira alcançar topos, não queira mais da vida. Quando eu falo somos educadas, percebe que essas coisas vão ficando no nosso inconsciente, assim como o romance de Hollywood vai ficando no nosso inconsciente e faz com que a gente cresça querendo viver. Tem até uma música da Marina in the Diamonds que ela fala, eu já falei acho que dela aqui, Hollywood entrou na tua cabeça, não, Hollywood infectou o seu cérebro, você quer beijar na chuva. Eu adoro essa frase, porque é isso, sabe? Você quer um romance, você quer um amor, você quer uma coisa romântica que não é necessariamente a verdade de uma relação. Então a gente precisa se despir de todas essas coisas e eu acredito que também desse ódio contra os homens. Porque ele não vai nos aproximar do mundo que a gente deseja. Eu, particularmente, amo os homens. Eu tenho homens muito bons e muito íntegros e muito interessantes à minha volta. Eu gosto de estar entre eles, eu gosto de aprender com eles, eu gosto de ter amigos. Eu me sinto bem. E eu acho que uma sociedade feliz e próspera, ela é composta de todos nós. De todos nós. E isso não é um papo humanista, tá, gente? De, ai, não quer nem machista nem feminista, eu sou humanista. Isso não é um papo humanista, não. Isso é um papo de realidade mesmo. Porque quando eu tava com muita raiva dos caras, essa raiva ela transferia pra homens à minha volta que são muito legais. Essa raiva me isolava um pouco, sabe? E eu acho que a gente precisa direcionar a raiva e o ódio que seja. Eu prefiro a raiva porque a raiva é motora. A raiva, ela realmente nos faz agir. O ódio não. Mas a gente precisa direcionar essa raiva à causa, não ao indivíduo. O indivíduo reproduz o que a causa pede. E nós, enquanto indivíduos, não só os homens, nós reproduzimos muitas coisas que a causa pede. Então a gente precisa querer se desconstruir, querer se educar para parar de reproduzir. E eu acho que a gente alimentar um ódio uns contra os outros, nossa, eu tô muito papo, tá parecendo muito um papo tilelê, mas não quero que seja, quero que você me entenda. Não é produtivo. Não é
Não é produtivo enquanto evolução humana. Não nos ajuda em nada. Não nos ajuda em nada. Eu cansei de odiar os homens. Por mais que existam homens como Pedro, como Marcos e como tantos outros, ainda mais violentos, por mais que exista uma sociedade que ainda faça o que faz com mulheres, eu cansei de odiar os homens, porque eu quero, na verdade, alimentar uma energia de amor para construir as coisas que eu desejo construir, alimentar as coisas que eu desejo alimentar. E eu quero alimentar um mundo onde mulheres tenham autonomia e liberdade para conduzir suas próprias vidas. Eu quero que esse seja o assunto principal. E quando eu trouxer esses assuntos, não é pra gente alimentar o ódio, mas é pra gente se fortalecer nas nossas estratégias. Saber reconhecer, identificar armadilhas. Porque elas estão aí. Elas estão aí o tempo todo. Mas eu cansei de odiar os homens, eu cansei de ficar falando o quanto incompetente eles são e criar conteúdo direcionado para eles, como se eles fossem ver, eles nem vão ver. Os homens precisam querer, e a partir do momento que eles quiserem, eles vão atrás de conhecimento, o conhecimento tá aí, na palma, literalmente na palma da mão. Os homens que quiserem estar aqui, ouvir o que eu tenho a dizer, eles são extremamente bem-vindos. Mas eu não vou atrás deles. Já me perguntaram, sua mentoria é só pra mulher? O meu trabalho inteiro é só pra mulher. Mas se existir algum homem que chega pra mim e fala, Inara, eu quero aprender com você, a porta do meu trabalho está aberta também para que ele queira aprender comigo. Eu não tenho problema nenhum. Mas o difícil é um homem querer aprender com uma mulher, querer consumir conteúdo de uma mulher. É difícil isso. A maioria da audiência acaba sendo feminina. Porque eles estão menos dispostos a nos ter como guias. E eu não tô a fim de buscar aluno, não. Não tô. Eu quero unir todas as minhas forças para construir uma vida para mim e para as mulheres que me cercam que seja gostosa de viver. E numa vida gostosa de viver, a gente não pode alimentar o ódio, porque o ódio não faz nada ser gostoso de viver. A raiva nos ajuda. A raiva nos movimenta. O ódio não. O ódio nos amarga. E eu, sinceramente, não quero. Eu quero uma vida desejante. Uma vida desejante, o ódio não cabe. Eu posso denunciar, apontar, mostrar, entender, me revoltar em alguns momentos, sim, mas transformar isso em ferramenta para ajudar a minha vida e a vida das mulheres que me cercam a ser muito mais gostosa de ser vivida. É o que eu acho que é mais eficiente. Se você tá na fase do ódio, respeite essa fase. Talvez você esteja numa transição de libertação. Mas cuidado para não se demorar muito aí. Porque se demorar muito aí, pode fazer com que você se distancie do maior propósito que todos nós temos nessa vida, que é a nossa felicidade. Certo? Eu quero saber se vocês assistem Big Brother. Como que vocês são com reality show? Porque assim, eu não sou muito Big Brother não, mas Casamento às Cegas, eu tenho altas análises que eu adoraria fazer com vocês. Então, se surgir a nova temporada do Casamento às Cegas, de repente a gente poderia fazer essas análises juntas. Quero saber como que vocês se sentem, né, sobre essas coisas. Quero saber também como esse assunto do Pedro repercutiu aí, se você chegou a ver ou não. Me deixa a sua opinião. Você acha que você também tá cansado de odiar os homens ou não? Quero saber sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo. Aqui na descrição também vai ficar todo o meu trabalho e é importante que eu te diga que em abril, do dia 17 a 21 de abril, vai acontecer a segunda edição da Residência Criativa na Praia dos Carneiros. São apenas 8 vagas para mulheres, essa é exclusiva para mulheres. Nós ficamos juntas numa casa, nós temos atividades, manualidades, oficina de expressão corporal, oficina de posicionamento e comunicação, além de muito tempo para desfrutar, para a gente comer bem, que quem faz a comida é a minha mãe, ela é uma chefe maravilhosa, para a gente conversar, trocar, pegar uma praia. São 5 dias para a gente realmente dar um tempo na vida, mergulhar em nós mesmas, trocar, fazer amizade, se divertir.
Vai ser muito, muito gostoso ter você por lá. Para você se inscrever, todas as informações vão estar aqui embaixo, tá bom? Então, mas ó, são 8 vagas, só 8 vagas, porque a gente fica juntas numa casa e a intenção é realmente que seja bem intimista para que a gente tenha tempo de se conhecer, de trocar, de conhecer a história de cada uma, tá bom? Vai estar aqui embaixo na descrição e eu vejo você na semana que vem.